Em face do noticiário com relação ao que ocorreu na Assembleia aqui nos últimos dias, que se deu o nome de Blocão, e em razão disso, hoje foi publicado no jornal Tribuna a declaração do chefe da Casa Civil. Nós já tínhamos dado esse fato como encerrado, mas hoje fomos surpreendidos pela declaração do chefe da Casa Civil, secretário Paulo Roberto, que usou um termo chulo de que o Blocão queria emparedar o governo. Eu sou do tempo que emparedar eram os meninos da minha região que usavam animal, faziam emparedar animal para outras atividades. Não sei se ele usou esse termo no sentido com relação a isso, ou se apenas falou sem estar preocupado com o próprio funcionamento da Assembleia. Na verdade, é que esse Blocão nasceu com a participação da Casa. Eu não recolhi a assinatura de um dos 10 que assinaram. E quem acompanha os trabalhos dessa Casa sabe que para que esse Blocão existisse, precisava fazer dois atos de resolução. Um foi o deputado Marcelo Santos, que fez, assinou, e essa Casa aprovou. E o outro deputado Marcelo Santos falou para mim que ia fazer e fez do gabinete dele, eu assinei e apresentei. E o projeto que criou o Blocão, que possibilitou a criação do Blocão, foi discutido no plenário, e o líder do governo, o deputado Gildevan, depois de consultar o chefe da Casa Civil, deu sinal verde. Inclusive o deputado Gildevan fez uma emenda. A resolução que previu o Blocão, ele poderia ser Blocão até com 2, 3 deputados. Mas ele botou uma emenda que seria necessário 1/5 da Assembleia Legislativa. E ao fazer essa emenda, eu fui consultado como autor da resolução, concordei. Foi aprovado por unanimidade. Então eu não vejo por que todo mundo ficou de surpresa. E nem sei, nem entendi até hoje porque o governador disse que é porque ele estava viajando. Até porque a Assembleia não precisa de saber se o governador está viajando ou não para poder tratar da sua vida. A Assembleia é um poder independente. Como nós aqui não ficamos lá no Palácio rodeando para saber quem vai ser secretário, se vai vir do Rio Grande do Sul, se vai vir do Paraná ou vir de onde quer, nós também não temos que dar satisfação aqui das nossas movimentações parlamentares. Então o Blocão nasceu de uma resolução apresentada pelo deputado Marcelo Santos, com apoio do deputado Gildevan, que apresentou a emenda, o delegado Gilcim, todos aqui votaram, foi por unanimidade. Então eu não sei por que o chefe da Casa Civil está dizendo que nós estamos querendo emparedar o governo, e nem sei por que foi criada essa polêmica. E nem tem nada contra quem tirou, quem colocou a assinatura. Isso é um ato do parlamento e é normal isso. Eu não sei, por exemplo, dos 11 que assinaram, ficaram 2, e depois o deputado Sérgio Magés que assinou esse Blocão. Então foi o deputado Magés que não retirou a assinatura, porque dizer que não retira a assinatura dele, que ele se assinou, ele tem consciência. O deputado Ferraço disse que assinou com tinta de nanquim, que não tem borracha que apaga. E foi eu que fui o autor do Blocão a pedido. Agora, eu não sei porque o deputado Marco Bruno retirou. Eu não sei porque ele retirou. Eu não sei porque o deputado Bruno Lama, que é do PSB aqui, correu na frente, retirou e deu uma declaração no jornal dizendo que eu assinei, não vi, não sabia, não estava esse papel. Eu não sei por quê. Ele é que tem que dizer isso. E nem tem motivo nenhum de aborrecimento meu com ele. O deputado Gilcim retirou porque alegou que todo mundo combinou de assinar e sair junto ou ficar junto, e depois que o presidente Ferraz foi lá no Palácio, voltou de lá dizendo que quem quisesse retirar a assinatura pudesse retirar, então ele retirou. Ele foi o único que teve a delicadeza de ligar para mim dizendo, vou sair por esse motivo. Eu não sei por que o deputado Rafael Favato retirou. Porque também não foi eu que pedi para assinar, ele assinou se colocando à disposição, quis assinar e assinou. E depois também saiu, não falou nada com ninguém.
deputado Zé Esmeraldo, que disse hoje na imprensa que nem leu, também não foi eu que pedi para assinar. Ele assinou na mesa ali com o presidente. E retirou. É um direito que ele tem. O deputado Freitas, que ficou até na semana passada, e também tinha esse compromisso com o Gilcim de que só tirava, todo mundo saía ou todo mundo ficava. E também acabou pedindo para tirar, dizendo que ia tirar, em função de que não houve cumprimento do compromisso de ficar todo mundo junto, ou sair ou ficar todo mundo junto. O deputado da Vitória, que estava chorando aqui, e veio aqui nessa tribuna falar mal do governo, disse que não foi atendido pelo governador uma vez, que tudo que o governador tratou com ele não cumpriu. Assinou, estava bravo aqui, retirou a assinatura, não falou com ninguém. Então não houve nenhuma pressão, não houve nenhuma vontade, até porque o bloco, e o deputado Marcelo Santos pode dizer isso aqui, eu não estou até nem combinando muito bem com ele mais não, mas ele pode dizer que ele é uma pessoa que fala as coisas transparentemente. O bloco foi assinado com a recomendação de que não seria bloco de oposição, de que seria um bloco para acomodar os deputados que estavam querendo continuar prestigiando o governo, mas ser pelo menos recebido. E não era também um bloco para desprestigiar a liderança do deputado Gildevan. Até porque o deputado Gildevan tem que ser prestigiado pelo governo. Porque ele conseguiu, no ano de 2015, de 92 projetos que o governo mandou para essa casa, retirou 7. Sobraram 82 projetos e todos eles foram aprovados. 85, aliás. Todos eles foram aprovados. Num ano em que o governador não deu nem bom dia para ninguém, nem recebeu ninguém direito no Palácio. Então ele mostrou força, mostrou que é bem aceito pelos parlamentares aqui, e que ninguém aqui quer derrubar o deputado Gildevan, pelo contrário, esse governo só está salvo aqui no plenário por causa dele. Senão não estava salvo. Porque a gente, às vezes, discute aqui, questiona, mas a gente tem uma relação de confiança porque sabe que ele é uma pessoa correta. Às vezes ele puxa a garruchinha, mas, fora isso, é um deputado que compreende a sua necessidade de dialogar. Então não houve nenhuma intenção aqui de fazer nada disso. Não precisava do governador ir no Tribunal de Contas, numa solenidade do Ministério Público de Contas, dar uma declaração dizendo que assinar as coisas na ausência dele, como se alguém precisasse esperar se o governador vai viajar ou não para assinar isso. Isso é desprestigiar o Poder Legislativo, é chamar o Poder Legislativo de quinta categoria. Então, companheiros, eu quero crer, e estou explicando aqui, que não houve nenhuma intenção de fazer nenhuma maldade ou de fazer nenhuma armação. E nem precisava do chefe da Casa Civil falar esse negócio de emparedar, porque eu conheço essa frase. Essa frase foi usada aí no tempo passado aí, para querer dizer que para governar tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter cuidado. Isso acabou. Até porque o governador sentou com aqueles deputados que ele sempre falou que ele detestava e que ele não conversaria em momento nenhum. E os deputados que ele considera na linha de oposição a ele, que é o deputado Marcelo Santos, que não votou na convenção do PMDB nele e votou no deputado do Renato Casagrande, ele foi lá e aqueceu da retirada da assinatura para não ter polêmica. Então o que a gente precisa fazer é parar de querer arranjar culpado, parar de querer não permitir que as pessoas trabalhem. A Assembleia precisa trabalhar. A Assembleia precisa fiscalizar Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público. A Assembleia tem que corrigir as coisas erradas. Tem que fiscalizar o governo do Estado. E a forma que a Assembleia se organiza para isso aqui não pode ser controlada por nenhum poder. Ninguém precisa controlar aqui, até porque a Assembleia tem demonstrado a maior vontade e vocação para ajudar o governo. Qual é a Assembleia Legislativa do Brasil que está fazendo o que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo está fazendo para ajudar o governo aqui? Está cortando na carne, a Assembleia não pode nem ter um pão duro igual está ali atrás, ali, que todo mundo critica. Quando a gente sabe que todos os outros poderes aí estão fazendo a administração interna do jeito que eles querem. A Assembleia não se omite a ajudar o governo em nada, votou todas as matérias do governo aqui. A Assembleia deu ao governo, esse governo atual, o que ele não conseguiu no passado. Que o governador Paulo Arthur ficou 8 anos aqui tentando arranjar recursos para a Cesan e não conseguiu. E foi essa Assembleia que deu. Deu autorização para ele poder vender 49% da Cesan e fazer com que esse dinheiro pudesse vir resolver o problema do saneamento do Estado. E vai resolver. E foi quem? É possível que amanhã depois o governo e o presidente da Cesan
vão ficar por aí afora rodando dizendo que eles são bons, mas quem fez isso foi a Assembleia, quem permitiu que esse capital de externo viesse para dentro da CESAM para resolver o problema de saneamento de esgoto, é exatamente a Assembleia Legislativa de hoje. E o deputado Dari, que está aqui, presidente da Comissão de Finanças, sabe da importância disso. São matérias fundamentais. O governo não pode reclamar da Assembleia, uma Assembleia que aprovou até a retirada de um artigo inteiro da Constituição. Vocês sabem, juristas, advogados, igual o deputado Marcelo Santos, que é advogado, é bacharel ou advogado? Bacharel. De direitos. A nossa Constituição estadual, ela ficou o seguinte, ela vai no artigo 144 e pula para o 146. Quer dizer, a Assembleia até isso fez para o governador, tirou um artigo da Constituição, a nossa Constituição estadual é aleijada. É a única do Brasil que é aleijada. E vai reclamar de uma Assembleia dessa de quê? Porque a Assembleia quer formar um grupo de deputados para poder discutir as coisas internas, para poder discutir aqui a questão, inclusive, de participação de comissão. A Assembleia não pode nada, por quê? É falta de coragem de discutir, debater as coisas. Tudo nós temos que ficar com medo da imprensa aqui, com medo de quem fala daqui, quem fala dali. E tem poderes aqui que quer mandar na Assembleia, inclusive pauta a imprensa para vir para cá cobrir. Pauta a imprensa para cobrir aqui as coisas contra a Assembleia. Deputado faz um discurso aqui, daí 2, 3 dias está na mídia, com um noticiário negativo, pautado pelo Executivo, pautado pelo Judiciário, pautado pelo Ministério Público. Quem é que não sabe disso aqui no Espírito Santo? Que esses poderes prende, solta e espanca quem eles querem. Ninguém dá satisfação de nada. 2, 3 assaltantes param em São Mateus, no meio da rua, sequestram uma pessoa, matam uma pessoa à luz do dia. E a Secretaria de Justiça e de Segurança diz que fizer o maior esforço para prender os caras. Tem que fazer esforço, secretário. É para não deixar esse monte de bandido solto, armado. E São Mateus é palco hoje da maior vergonha de segurança pública. Eu sei que incomoda Vossa Excelência eu falar isso, mas eu vou continuar falando. Que é palco da maior irresponsabilidade. Recentemente morreu o secretário municipal do município de São Mateus. Mais recentemente morreu um bioquímico lá de Baixo São Francisco, também em São Mateus, agora morreu uma moça. São Mateus é um lugar que todo mundo anda armado. E a polícia faz o quê? Mudaram o comandante? Tomaram alguma providência? Isso é falta de segurança pública. Não adianta comemorar índice, que o ano passado matou 100, que esse ano matou 90, porque quando a polícia é séria não pode matar nem 10. E São Mateus está sob calamidade pública na área de segurança. Calamidade pública. 3 pessoas morreram nos últimos 60 dias. Todas elas da mesma forma. Torpe, crueldade e falta de segurança, porque isso estava no meio da rua. Essa menina foi abordada no meio da rua. O bioquímico foi abordado no meio da rua. O secretário municipal também no meio da rua. E todos eles foram assassinados à luz do dia, numa polícia incompetente, num secretário de segurança que não se condói com o sofrimento do povo capixaba e que não foi nem lá. Se foi só para poder dizer, para tirar foto do lado dos bandidos que foram presos, para dizer que tomou providência. Então o que eu quero crer e quero admitir é o seguinte, ao invés de fazer fofoca, ao invés de fazer picuinha e ao invés de ameaçar, vamos trabalhar.